Fala galerinha, beleza? Bom, preparei essa aula aqui para poder ajudar aí no conteúdo. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa que vocês não entenderem, vocês colocam aí nos comentários aí embaixo, tá? Para eu poder estar reformulando. Então vamos lá, vamos falar sobre frações. Bom, a fração ela tem quatro ideias principais, tá? Nesse caso que a gente vai lidar aqui nesse conteúdo de hoje, vai ser medida de precisão, parte de um todo, comparação entre quantidades e divisão entre números. Bom, com relação à medida de precisão, você tem que imaginar o seguinte: digamos que eu tenho uma corda, tá? Eu simbolizei aqui pelo azul, né, escuro, e eu tenho uma outra cá embaixo que eu não sei o tamanho dela. E aí eu precisaria comparar uma com a outra. Como é que eu poderia fazer isso? Bom, se eu pegasse a corda de cima e dividisse em partes iguais, eu teria essa divisão aqui, ó, azul mais claro, tá? Que eu fiz para você entender. Então, ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Deu 11 divisões iguais naquela corda grande ali. A de baixo, você pode observar que eu tenho aqui, ó, uma, duas, tá aqui ainda, três, quatro, cinco e mais um pouquinho, né? Então, ela compara-se a 5 unidades da primeira corda, mas mais um pedacinho aqui, né? Ó, tem mais um pedacinho aqui que equivale a esse pedaço onde eu estou com o meu mouse aqui. E aí, como é que você consegue uma precisão naquilo ali? Bom, a gente pode chegar aqui nesse pedaço pequeno e dividi-lo ao meio. Se eu dividir ao meio esse pedaço aqui, ó, tá vendo aqui? Onde está esse tracejado vermelho, né? É onde eu peguei aquele pedaço inteiro ali e dividi ele no meio. Bom, então eu poderia dizer que essa corda de baixo, ela tem um, 2, 3, 4, 5 unidades mais meia. Então, 5 unidades e meia da corda de cima. Tá? Então você vê que a fração ela te auxilia a você ser mais preciso, a você dar uma precisão maior na unidade que você está trabalhando. Tá? Aqui não teria como eu falar, por exemplo, uma, duas, três, quatro, cinco unidades, porque você faltaria esse pedacinho aqui, né? Então, 5 unidades não bastaria, eu precisaria de uma fração de unidade para poder ter precisão na medida. Falando sobre parte de um todo, eu dei um exemplo aqui de talheres, né? Então você tem, primeira coisa, quantos talheres ao todo você tem aqui nessa imagem? Uma, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 talheres ao todo dessa imagem. E aqui embaixo eu coloquei aqui do lado também, eu coloquei para você, caso você não esteja conseguindo ver alguma parte aqui devido à câmera, não tem problema, eu vou estar falando toda ela para você. Eu tenho aqui o correspondente fracionário das colheres. Aqui eu coloquei para você 5 quatorzeavos. O que é isso? Bom, eu falei para você que temos 14 talheres ao todo, mas eu só tenho um, 2, 3, 4, 5 colheres. Então, a parte de cima aqui, que é o meu numerador, eu vou trazer a quantidade de colheres que eu tenho. Na parte de baixo, que é o meu denominador, eu vou trazer a quantidade total de talheres que eu tenho. Eu tenho ao todo 14 talheres. Então você tem aqui no denominador o número 14. Na parte de cima, que é o meu numerador, eu estou representando de vermelho a quantidade de colheres. Então são 5 colheres, 5 no numerador, 14 talheres ao todo, 14 avos embaixo. Então eu falo essa fração 5 14 avos. Lembrando que, né, só uma parênteses aí, lembrando que a partir do 11 até o 10, né, no denominador, você vai falando ordinal. Do 11 para frente, você já vai usando avos. 11 avos, 12 avos e ali 14 avos. E aí você já observa que no garfo a ideia é a mesma, tá? Então eu tenho um, 2, 3, 4, 5, 6,
7 garfos, de um total de 14 talheres. Então, tem 7 14avos é a minha fração. Inclusive, observa que esse 7 14avos, ele é exatamente a metade do total de talheres. Então, se eu tenho ao todo 14 talheres, de garfos eu tenho 7. 7 é metade de 14. Logo, os garfos correspondem a 1 meio, ou seja, metade do total. Tá? E lá na ponta de cima aqui, do lado das facas, eu tenho 2 14avos, que é o que eu já te expliquei. Duas facas, então 2 está em cima, 14, que é o total de talheres. Ponto 3, eu tenho comparações entre quantidades. Então eu posso trabalhar com a fração voltando como uma medida de precisão, eu posso trabalhar como a parte de um todo, eu posso trabalhar comparando. Então, vamos lá. Eu tenho quantos triângulos aqui ao todo? Pausa o vídeo rapidinho e conta. Aí daqui a pouco a gente continua. Né? Você volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eu tenho ao todo 25 triângulos. Aqui embaixo eu coloquei para você, ó, triângulos roxos. O roxo, 7 25avos. Vamos ver se é isso mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 triângulos roxos, de um total de 25 triângulos. Até aí está bem parecido com o anterior. Vermelho, eu tenho 5 de 25. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 triângulos vermelhos, de um total de 25 triângulos. E agora eu vou fazer a comparação. Está aqui do lado, ó. 7 25avos é maior que 5 25avos. Provavelmente esse 5 deve estar em cima da minha, atrás da minha cabeça, mas não tem problema. 7 25avos é maior que 5 25avos. Eu estou comparando as quantidades. Estou dizendo que tem mais triângulo roxo do que triângulo vermelho. Uma outra forma de você comparar é utilizando probabilidade. Bom, aqui eu tenho o mesmo dado, né, virado de várias formas, né, obtendo um número por vez aqui em cima, ó, tá vendo? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu faço uma pergunta. Qual a chance de lançarmos um dado e ele cair o número 5? Pensa um pouquinho nisso aí. Pausa e pensa no que eu estou falando. E volta aqui de novo para poder a gente ver a resposta. Bom, um dado tem 6 lados. Concorda comigo que cada número que está ali só tem uma chance de cair? Bom, o número 1 só aparece uma vez no dado. Você não tem dois números 1 no dado. Você só tem um número 1, um número 2, um número 3, um número 4 e assim por diante. Bom, eu tenho 6 faces no dado. São 6 lados. Então, eu tenho 6 chances. E se eu tenho, se é o total, né, de lados que eu tenho. E se eu só tenho um número que aparece em cada face, eu tenho uma chance em 6. Então, tá aqui. 1/6 seria a minha probabilidade, ou seja, 1 em 6. Uma chance em 6 de cair o número 5. E isso vale para qualquer outro número. Fiz uma outra pergunta também, mais ou menos nesse sentido. Qual é a chance de cair um número par? Opa, pare e pensa agora. Quantos números pares existem no dado? Bom, eu tenho o número 2, é par. 4, par. 6, par. Eu tenho 3 números pares, então eu tenho 3 chances em 6, ou seja, 3/6. Tá? O que também seria metade, ou seja, 50% de probabilidade. Agora, professor, não entendi. Respira e vem comigo. 50% de chance, imagina assim, 100% de chance é toda a chance que eu tenho. Se toda a chance é 100% e metade, que eu falei ali que você que são 3 em 6, então é metade. 3 é metade de 6.
3 em 6, metade. Se eu tenho a metade de 100, eu tenho 50%. Tá? Então, 50% de probabilidade disso acontecer. A fração também é utilizada nesses casos. Vamos para o número 4 aqui, ó. Divisão entre números. Essa é importantíssima, porque essa é que a gente talvez mais utilize no dia a dia. Então aqui eu te dei duas pizzas, inclusive estão bem bonitas, né? E dividi essas duas pizzas em 8 pedaços cada uma. E aqui está escrito assim: as pizzas são iguais e foram divididas em 8 pedaços cada uma. Quantos pedaços há no total? Bom, pensa um pouquinho. Se eu dividir cada pizza em 8 pedaços, então quer dizer que eu tenho 8 mais 8. Logo, eu tenho 16 pedaços ao todo. Beleza. Digamos que 4 pessoas vão comer essa pizza. Qual fração representa o número de pedaços que cada uma comeu? Bom, eu tenho 4 pessoas comendo a mesma quantidade de pedaços numa pizza que tem 16 pedaços. Ou seja, eu posso pegar 16, dividir por 4, e eu sei que cada pessoa vai poder comer 4 pedaços. Então, se cada pessoa come 4 pedaços, você consegue comer os 16 pedaços. Tranquilo. Agora, como é que eu represento isso em fração? Coloquei cá embaixo para você, ó. 4 oitavos. Mas, professor, não tinha que ser 4 16avos? Então, aí que tá. Você tem que pensar assim. Na divisão entre números, o que eu fiz? Eu peguei cada pizza, dividi em 8 pedaços. Então, a minha referência é uma pizza dividida em 8. Eu peguei uma outra igualzinha e também dividi em 8. Eu estou pegando esses pedaços de cada pizza. Então, 4 oitavos representa a quantidade de pedaços. Inclusive, eu poderia dizer que isso é uma referência também ao tamanho dele. Tá? Eu estou me relacionando com o tamanho desse pedaço. Então, aqui, eu tenho 8 pedaços ao todo e eu, como se eu estivesse pegando aqui, ó, uma dessas, duas, três, 4 pedaços. Poderia inclusive pegar um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço daqui, desde que sejam 4 pedaços, tá? E esse 8 do fundo, aqui no denominador, ele está simbolizando esses 8 pedaços que eu cortei a pizza, e não necessariamente os 16 pedaços totais que eu tenho nas duas pizzas, tá bom? Então toma cuidado com isso. Aqui eu estou dando uma outra explicação. Veja que 4 oitavos é o mesmo de cada um comer metade de uma pizza, né? Concorda comigo? 4 oitavos é como se eu tivesse pego 4 pedaços de uma pizza que foi dividida em 8. Então eu comi metade dessa pizza. Agora pense e responda. Se uma das pessoas come 6 pedaços, como seriam representadas as quantidades que os demais comeram, caso tenham comido a mesma quantidade? Então, pensa um pouquinho. Se agora uma pessoa come 6 pedaços, como é que eu vou representar os demais? Bom, eu tenho 16 pedaços no total. Uma pessoa comeu 6 pedaços. Sobraram 10 pedaços. Eu estou fazendo assim com a cabeça para poder ler, tá? Que vão ser divididos por 3 pessoas. Então, cada uma comerá 3 pedaços e sobrará um. Tá? Então, vamos de novo. Eu tenho 16 ao todo, né? Juntando as duas pizzas, né? Tem uma que eu acho que está perto da minha cabeça aqui, né? Mas juntando essas duas pizzas, eu tenho 16 pedaços. Se uma come 6, sobra 10. E as outras 3 pessoas vão comer igual, né? Quantidade iguais e quantidade igual de pedaços. As outras 3 pessoas vão comer 3 pedaços cada uma, que eu tenho 9 pedaços ao todo e sobrou um. Bom, 6 oitavos é o pedaço que a primeira pessoa comeu, é a fração que representa, né, os pedaços que a primeira pessoa comeu. 3 oitavos é o que representa o pedaço que cada uma das outras pessoas comeram. E 1 oitavo seria o pedaço da pizza que sobrou. E aí eu fiz uma soma, né? Somei todos eles. Você vai observar aqui, ó. 6 oitavos, mais 3 oitavos, mais 3 oitavos, mais 3 oitavos. Ah, professor, não entendi. Por que tu ficou repetindo? Pô, eu repeti porque são 3 pessoas. Não eram 4 pessoas ao todo? A primeira comeu 6 oitavos. A segunda
comeu 3 oitavos, a terceira 3 oitavos, a quarta 3 oitavos. E sobrou 1 oitavo de pizza, totalizando 16 oitavos, né? O que representa a quantidade total aí dos pedaços das pizzas. Agora eu quero te dizer o seguinte: essas frações a gente pode classificá-las, tá? Em próprias e impróprias. Então, frações próprias ou frações impróprias. O que é isso? As frações próprias, elas representam menos de um inteiro, tá? E as impróprias, mais de um inteiro. Então, as frações próprias, menos de um inteiro. As impróprias, mais de um inteiro. Como funciona? Bom, observa que 6 oitavos, eu estou falando de menos de uma pizza, né? Então, se uma pizza aqui tem 8 pedaços, eu peguei 6 pedaços, então eu peguei menos de um inteiro de pizza. Essa fração eu posso chamar de própria. 16 oitavos, eu estou pegando, na verdade, duas pizzas, né? Caso você tenha percebido aí, 16 oitavos, então quer dizer que eu peguei 16 pedaços de pizzas que foram divididas em 8 pedaços cada uma. No caso, eu peguei duas pizzas inteiras. Então, eu peguei mais de um inteiro. Isso está dizendo que essa fração é imprópria. Está aqui para você, tá? Mas além disso, eu posso também dizer que essa fração de 16 oitavos, ela também é aparente. Professor, o que é isso? Bom, fração aparente é toda aquela fração que representa quantidades de inteiros. Tanto um inteiro, dois inteiros, três inteiros e assim por diante. Tá? Então, qualquer fração que represente um inteiro ou inteiros, né, no plural, eu posso chamá-la de fração aparente. Tem mais uma classificação que vai sair dessa imprópria também, tá? E eu vou te dizer já já. Vou só colocar te introduzir essa nova situação para você entender essa nova nomenclatura, ok? Digamos que em uma outra situação, pessoas comeram 9 pedaços, tá? Então não me importa quantas pessoas comeram, só me importa que comeram 9 pedaços dessas duas pizzas. Qual fração vamos usar para representar esses 9 pedaços? Bom, eu comi 9 pedaços de pizzas que foram divididas em 8 pedaços cada uma. Então eu comi 9 oitavos. É assim mesmo, tá? 9 oitavos. Então, eu tô batendo nessa tecla porque às vezes sou estranho, né? Porque eu acabei de te falar lá atrás que o denominador representava o todo, né? Então, você pensa que o todo aqui é o todo de uma pizza, tá? Então, eu estou representando o todo de uma pizza. Uma pizza tem 8 pedaços. Então, esse 8 pedaços que está no denominador, tá? Se eu peguei 9 pedaços iguais, então eu peguei 9 oitavos. Vamos lá. Observa que 9 oitavos equivale a uma pizza inteira mais um oitavo da outra, tá? Ou seja, um inteiro e um oitavo. É que é esse número aqui, ó. A gente chama de fração mista, tá? Um inteiro e um oitavo. Que é exatamente o que está acontecendo. Se eu peguei 9 pedaços, então eu peguei o equivalente a uma pizza, que tem 8 pedaços, mais um pedaço da outra pizza. Né? Ou seja, um inteiro e um oitavo. Tá? Não sei se vai dar para vocês verem aqui, né, por causa da câmera, mas eu vou falar para vocês. Aqui, ó, 9 oitavos seria a fração imprópria e um inteiro e um oitavo é o que a gente chama de fração mista, tá? E aqui eu estou te mostrando como é que eu transporto de uma para outra, ok? Para você passar da fração imprópria para uma mista, você divide numerador pelo denominador. Então aqui, ó, eu peguei o numerador que era 9, dividi pelo denominador que era 8, deu um inteiro, está aqui no quociente, ó, um inteiro, e restou um também. O quociente ele vai ficar à frente do número porque é a quantidade de inteiros. Só você imaginar isso. O que está na frente é inteiros. Então, se você dividiu o teu quociente é a quantidade de inteiros que você tem. Nesse caso, eu tinha um inteiro.
e o resto vai ficar no numerador e o divisor no denominador, tá? Então ficou 1 inteiro e 1/8. Esse 1, só recapitulando, veio aqui do quociente e este 1 aqui do numerador veio aqui do resto. Se eu tenho uma fração mista e eu quero transformá-la numa fração imprópria, o que eu faço? Eu repito o denominador que tem lá, aqui embaixo, e o numerador vai ser a multiplicação entre a parte inteira e o denominador somada ao numerador. Tá aqui, ó. 1 inteiro vezes 8, tá? 1 vezes 8, mais o 1 de cima ali do numerador. Então, 1 vezes 8, 8, mais o 1, 9. 9/8 é a minha fração imprópria, tá bom? É assim que eu faço a transformação entre uma e outra. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, tá? Eu vou falar sobre frações do tempo. Eu até coloquei assim, basicamente o que você vai fazer é uma divisão. Como assim uma divisão? Poxa, digamos que eu quero 2/3 de um ano. Então tu vai pensar comigo. Pensa assim, 2/3 de um ano, ok. Quanto que vale um ano? Em meses, né? Que eu quero. Então em meses, 12 meses. Tá, se um ano tem 12 meses, quanto que é 1/3 disso? 1/3 disso é eu pegar 12 e dividir por 3. Se eu pego 12 e divido por 3, eu vou ter 4 meses. Então, 4 meses, ele está equivalendo a 1/3 do ano. 1/3 do ano. Se eu quero 2/3, eu multiplico por 2. Então, voltando, um ano tem 12 meses. Eu quero 1/3 disso. Eu divido por 3. Dividir por 3, eu vou ter 12 dividido por 3, 4 meses. 4 meses é o equivalente a 1/3. Se eu quero 2/3, então vai ser os 4 meses vezes 2, tá? Dobro, né? 8 meses. Aí tem uma pergunta, tenta fazer, tá? Ó, eu vou ler aqui para você, você pausa, tenta responder e volta para poder ver a resposta. Mas tenta fazer, é importante para você ver se você está entendendo, você mesmo se avaliar, tá? Isso é importante. Quantos dias tem 3/4 de um ano? Agora eu quero dias, tá? Então, pausa e tenta fazer. Bom, agora você voltou aqui, vamos lá. Eu quero saber, então, primeiro, 1/4. Por que, Bruno? Porque aí, se você saber 1/4 de um ano, você multiplica por 3, tu vai ter 3/4, tá? Então, 1/4 de um ano eu obtenho como? Pego a quantidade que eu tenho de dias e divido por 4, tá? Nesse caso aqui, eu vou até fazer melhor para você, tá? Eu vou fazer a conta contigo. Vamos lá. Vou pegar a canetinha aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Um ano tem 365 dias. Não é isso? E eu vou dividir isso por 4. Pego 36 e você vai lá dividir pelo 4, tá? Então, professor, não lembro, tabuada de 4 tal, não tem problema. A gente vai fazendo aqui do lado, então. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2. É só lembrar que a tabuada do 4 é o dobro da tabuada de 2, né? Tá? Aí você já vai facilitando. Professor, não entendi. Tá, pera aí. Olha aqui a tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Isso aqui é a tabuada do 2. A do 4 vai começar aqui, né? Ó, 4, pula 1. 8, pula 1. 12, pula 1. 16, pula 1. 20. E aí você pode continuar. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Então vou pulando sempre de 1 em 1. 20, pulei 1, 24,
28, 32, 36. Tá, já achei, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vezes 9 deu 36. Aqui deu 0. Baixei o 5. Vai dar 1. Aqui 4. Sobrou 1. Tá? Como não quero, por enquanto, não quero trabalhar com números quebrados, vamos usar 91 mesmo. Tá? Então, digamos que um quarto do ano tem 91 dias. Tá? Então, se eu quero 3 quartos, o que eu faço? Pego esse 91 e multiplico por 3. 3 vezes 1, 3. Não sei porque eu escrevi 4. 3 vezes 9 dá. Isso mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso eu não lembro. Ô, cara. Faz aqui, faz aqui. Ó. Vamos lá. 9. Sabe, lembra dessa aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero vezes 3, né? 1, 2, 3, 27. Então deu 273. Então quer dizer que 3 quartos de um ano são 273 dias, aproximadamente, tá? Que ali eu não quis fazer com número decimal, tá bom? Mas a ideia é essa. Tu divide pelo denominador, depois você multiplica pelo numerador. Fala de novo. Você vai dividir pelo denominador e você vai multiplicar pelo numerador. Aqui eu dei um outro exemplo, né, com 3 quintos, né? Aqui ó, eu dei 3 quartos, aqui eu dei 3 quintos, que aí fica mais certinha a conta, né? Não dá resto, tá bom? Aí tá aí a mesma resolução, tá? Então, o ano tem 365 dias, eu peguei, dividi pelo denominador, olha lá, 365 dividido por 5, 73. E aí eu multipliquei por 3. Então, dividi pelo denominador, multipliquei pelo numerador, tá? Agora tenta fazer essa sozinho. Quantas horas temos em 5/3 do dia? Pausa aí, volta. Beleza. 5/3 do dia. O que eu vou fazer? Bom, se eu quero horas, um dia tem quantas horas? 24. Então, tu pega 24, divide pelo 3, multiplica pelo 5. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Dividi o 24 pelo 3, deu 8. Multipliquei o 8 pelo 5, 40 horas é a minha resposta, tá? Frações equivalentes. Agora a gente está entrando em um outro tópico. Estou fazendo essa aula toda, uma aula só, né? Não estou dividindo em outros vídeos, para poder você ter um arquivo só, tá? E você conseguir ver tudo que você precisa, né? Em um vídeo só. E aí você só voltar o vídeo em algum assunto que você não pegou legal, reassiste aquela partezinha e assim você vai tirando suas dúvidas. Se mesmo assim continuar com dúvida, tu manda um comentário e aí eu vou tentar sanar por ali, tá? Bom, frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Bom, observa aqui essas 3 pizzas aí. Você percebe que esse 4 oitavos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pedaços, né? Um total de 8. 2 pedaços de um total de 4 e um pedaço de um total de 2. Consegue perceber que elas têm a mesma quantidade? Todas elas equivalem à metade da pizza? Então, é isso que são frações equivalentes. 4 oitavos, 2 quartos e 1 meio equivalem à mesma coisa. Metade da pizza. Aqui eu coloquei uma nota para você. Ó. Podemos obter frações equivalentes multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tá? Então, eu posso multiplicar ou dividir, mas tem que ser os dois, o numerador e o denominador, pelo mesmo número. Se eu fizer isso,
o resultado, a fração resultante, é uma fração equivalente à primeira. Dei o exemplo aqui das próprias pizzas, tá? O 4/8 eu dividi por 2 em cima e embaixo e eu vou obter 2/4. Agora olhando para o 1/2. Se eu pego 1/2 e multiplico por 2, tanto o numerador quanto o denominador, eu vou obter 2/4. Tá? Então, eu consigo obter frações equivalentes multiplicando ou dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. Então tá aqui uma continha rápida aí para você treinar. Então, sugiro de novo, você faça a mesma coisa, pausa, tenta fazer, depois você vem para conferir a resolução, tá? Bom, acredito que você já tenha tentado, né, fazer aí. Sugiro de novo que você tente fazer, tá? Isso é importante. Que aí você vai vendo onde você está com dificuldade e onde você não está conseguindo entender. Bom, eu preciso de uma fração equivalente a 2/3 com o numerador 4. Bom, como é que eu posso fazer isso? Eu vou fazer aqui contigo. Acredito que na próxima eu já dei todas as respostas, mas eu vou fazer aqui mais ou menos contigo para você entender como funciona, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho 2/3. 2/3. Deixa eu trazer um pouquinho para cá a mesa. Beleza. E eu quero uma outra fração igual a essa, com numerador em cima, 4. Agora pensa o seguinte, cara, estava em 2, ele foi para 4. O que aconteceu aqui? Qual operação matemática aconteceu? Lembrando que eu só posso multiplicar ou dividir. Então, eu multipliquei ou eu dividi? Multipliquei. Aumentou? Multiplicou. Por quanto? Por 2. Então, eu vou falar isso aqui, ó, vou escrever isso aqui. Vezes 2. E embaixo vai ser vezes 2. Lembra que eu tenho que multiplicar e dividir pelo mesmo valor. Então, se eu multipliquei por 2 e deu 4, eu multiplico 3 por 2, que dá 6. Então, a minha fração equivalente é 4/6. Professor, só isso? Só isso, tá? Então, o mesmo vai acontecer para os demais. Então, eu tenho 4 inteiros com o denominador 3. Cuidado, tá? Às vezes a gente pode achar que isso aqui é um bicho de cabeça, mas não é não. 4 inteiros é 4/1. 4 inteiros. Então, 4 em cima e 1 no denominador. Toda vez que tem inteiros, o 1 está no denominador, tá? Então, 4 inteiros. E denominador tem que ter 3. Então, eu tenho que ter uma fração equivalente a 4 inteiros com denominador 3. Pensa comigo aqui, ó. Do 1 para o 3, foi feito qual operação? Foi feita, né? Qual operação? Vezes 3, não foi? Então, aqui em cima precisa ser vezes 3. 4 vezes 3, 12/3 seria a minha resposta, tá? Os demais eu vou colocar aqui direto, ó, a resolução para você, para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, confere aí com o que você tinha feito para ver se você acertou. E agora a gente chega numa parte de simplificação, tá? Então, a simplificação das frações, elas às vezes causam bastante dúvida, mas ela basicamente é isso daqui, ó. Você vai pegar, vai fazer o MDC entre numerador e denominador e tu vai dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo MDC. Lembra que eu acabei de falar contigo sobre frações equivalentes? Que as frações equivalentes eu divido ou multiplico pelo mesmo número, o numerador e o denominador? No caso da simplificação, esse número que eu vou dividir, tanto em cima quanto embaixo, vai ser o meu MDC, tá? Se você tem dificuldade com MDC, depois dá uma olhadinha em alguma aula de MDC, tá? Para você poder ficar fera nisso aqui. Eu não vou entrar em pormenores de MDC aqui, tá? Então,
Só isso que eu vou fazer. Então aqui eu te dei um exemplo, ó. Simplifique fração 18 sextos. Então eu peguei, tirei o MDC entre 18 e 6, deu 6. Esse 6 é o número que eu estou dividindo aqui, ó. Tá vendo? O numerador e o denominador. Peguei e dividi pelo 6. Deixa eu pegar um laser aqui, ó. Tá? Peguei e dividi pelo 6. Então 18 pelo 6, 3. 3. 6 dividido por 6, 1. 3 inteiros é a minha fração simplificada. Novamente, eu estou te dando oportunidade para você fazer um exercício. Então, reitero aqui o meu pedido. Dá um pause no vídeo, tenta fazer. Lembrando, primeiro, você vai tirar o MDC entre o numerador e o denominador. Depois você divide tanto o numerador quanto o denominador por esse MDC. O resultado disso vai ser a fração simplificada, tá? Tenta fazer e eu já volto. Bom, vamos lá. 21, 35 avos. Vou fazer esse primeiro aqui contigo. Vou fazer aqui. MDC entre 25, ó, 21. Pera aí, deixa eu apagar. Eita. Ih, rapaz. Pera aí, vou conseguir. Mas não quer vir. Não tem problema, faço embaixo. MDC entre 21 e 35 vai ser. Bom, peguei o 21, peguei o 35. Não dá por 2, que ninguém é par. Mas dá por 3. Tem o 21 aqui, ó. Dá 7. 35. Se eu dar por 5, dá 7. Dá 7. Que dá por 7. 7 é meu MDC. Show. Depois que eu conseguir achar o MDC, eu vou pegar a fração que eu tinha. A fração era 21, 35 avos. E vou dividir por 7 em cima. Vou dividir por 7 embaixo. E vai ter 3 quintos. Então, 3 quintos é a minha fração simplificada, tá? Esse é o procedimento para todas as frações, tá bom? Não vai mudar nada não. MDC, divide em cima e embaixo pelo MDC, tu vai ter a fração simplificada. Vou colocar as respostas para você conferir aqui, ó. Letra B, né? E eu não fiz as demais, né? Letra B só que eu fiz aqui. As outras você depois, se você quiser, você deixa no comentário que eu passo para você aí a resposta para você conferir, tá? Bom, vamos agora fazer a comparação, né? Como é que eu sei se uma fração é maior que a outra? Eu tenho 3 possibilidades. A primeira possibilidade, mesmo denominador. A segunda, mesmo numerador. E a terceira, os dois diferentes. Quando você tem mesmo denominador, deixei até um desenho para você aqui. Se você tem o mesmo denominador, quer dizer que você repartiu em quantidades iguais. Ó, a primeira barrinha e a segunda barrinha foram repartidas em 8 pedaços. Tá? Você pode observar também outra coisa. As duas barras têm o mesmo tamanho. Tá? Elas têm o mesmo tamanho. A questão toda é a quantidade de pedaços que eu estou repartindo. Então, eu reparti as duas em 8 pedaços iguais. Na primeira eu peguei 3 pedaços, na segunda eu peguei 5. Então, quer dizer que a de cima tem menos que a de baixo. Tá? Eu peguei menos pedaços que a de baixo. Ou seja, ela é menor. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o maior numerador será a maior fração. Claro, porque o maior numerador está representando uma maior quantidade de pedaços iguais que eu estou pegando, tá? Então, ela vai ser a maior fração. Então, se eu tenho o mesmo denominador, é só eu olhar para o numerador e eu vou saber quem é maior, quem é menor. Se eu tenho o mesmo numerador, aí a coisa muda um pouquinho. Por quê? O que está me dizendo a quantidade de pedaços iguais que eu estou repartindo a barra ou qualquer outro objeto é o denominador. Então você vai ver aqui, ó, que nesse caso, o 10 aqui eu dividi em 10 pedaços iguais e 5 aqui, ó, eu dividi em 5 pedaços iguais. Então eu já não consigo fazer uma comparação tão direta.
Mas eu posso pensar o seguinte: eu dou uma olhada para o numerador, dou uma olhada para o denominador. No numerador tá igual. Ó, em cima tu pegou 4 pedaços, embaixo tu pegou 4 pedaços. Mas se você for pensar um pouquinho, para e raciocina, o de cima você dividiu em mais partes. Se você pegou a barra é a mesma, tá? A barra é a mesma. Se tu dividiu essa barra em mais pedaços, quer dizer que esses pedaços são menores. Se você pegou 4 pedaços pequenos e 4 pedaços grandes, obviamente os outros 4 grandes são maiores. Então, nesse caso, você vai olhar para o denominador. Olhando para o denominador, você vai ver que quem tem o menor denominador vai ter a maior quantidade, né? Nesse caso aqui, o maior denominador será a menor fração, tá? Então, o maior denominador é a maior fração, é a menor fração, perdão, porque os pedaços são menores, tá bom? O menor denominador é a maior fração, porque os pedaços são maiores, tá bom? E aí, no caso dos dois serem diferentes? Bom, no caso dos dois serem diferentes, eu preciso igualar os denominadores. Em outras palavras, eu preciso encontrar frações equivalentes que tenham os mesmos denominadores. Às vezes é simples de fazer isso, igual esse exemplo que eu dei aqui, ó, porque você consegue de cara ver uma relação, né? Nesse caso aqui era o dobro, então beleza, eu consigo comparar um com a outra. Agora, existem casos em que eu não consigo fazer essa comparação. Igual aqui, ó, você tem aqui, ó, 7 quintos e 6 nonos. Você não consegue fazer aqui direto, ó, do 5 para o 9 foi vezes quanto? Não tem isso. Então, nesses casos, você vai precisar tirar o MMC entre os denominadores. Cuidado para não confundir com a simplificação, tá bom? Na simplificação, eu tirava o MDC. Agora aqui, na comparação, né, de frações, onde eu preciso igualar os denominadores, eu tiro o MMC. E aí, uma vez tirado o MMC, ó, ele vai ser o meu novo denominador. E aí sim a gente faz aquele procedimento de frações equivalentes, igual a gente fez nos exercícios anteriores, tá? Multiplicando embaixo e multiplicando em cima pelo mesmo número. Tenta fazer essa continha aqui, né? Esse exercíciozinho, para você fixar o conteúdo. E eu vou deixar um tempinho para você tentar. Você, né, dá um pause e volta. E aqui eu vou fazer uma ou duas questões para você entender como é que funciona. E depois você segue sozinho aí nos teus estudos, tá? Bom, volta aqui. Vamos fazer aqui a letra A. Ó. Eu tenho 7 oitavos e 5 sétimos. 7 oitavos e 5 sétimos têm, obviamente, denominadores diferentes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o meu MMC entre o 8 e o 7. Tá? Então, tu pega aqui, ó, 8 e 7. Vem por 2, 4. Repete o 7, 2, 2. Repete o 7, 2, 1. Repete o 7, vai por 7. Deu 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7. Pensa assim, 7 vezes 7, 49. 49 mais 7 é 56. Esse é o nosso MMC. Uma vez que eu tenho o MMC, basta que você pegue esse valor e substitua aqui nas frações, tá? Vou colocar aqui em cima, acho que fica melhor de ver. Eu vou pegar os 7 oitavos e vou encontrar uma fração equivalente com o denominador 56, que é o meu MMC. Então, do 8 para o 56 foi vezes 7. Então, em cima eu faço vezes 7, 49. Vou para a segunda fração. A segunda fração é 5 sétimos. E eu também tenho que ter o denominador 56. Do 7 para o 56 foi vezes 8. Então, do 5 para o numerador que eu quero também tem que ser vezes 8. 5 vezes 8, 40. Observa que o 7 oitavos está aqui representado como 49,56 avos
é maior que o 40/56 avos. Então, aqui eu coloco o sinal de maior, ok? E você vai fazer o mesmo procedimento para os demais. Vou fazer a letra B aqui também com você. Vamos lá. MMC, vou deixar na tela mesmo. MMC entre 3 e 12. 3 e 12 vai por 2, dá 6, vai por 2, dá 3, vai por 3, dá 1, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, próprio 12, né? Beleza. Agora eu vou encontrar as frações equivalentes. Vou colocar do lado dessa aqui. A primeira fração é 4 terços. E eu tenho que ter denominador 12. De 3 para 12, vezes 4. 4 vezes 4, 16. Observou que você precisa da tabuada, né? Então, estude ela. E aqui você vai ver que, cara, do 16 dozeavos para um denominador com 12, né, eu não mudei nada, né? Foi vezes 1. Então, aqui vezes 1 é só repetir, né? Vamos agora comparar os dois aqui, ó. Bom, do 16 dozeavos para 16 dozeavos, eu tenho exatamente a mesma coisa. Então, igual. Legal, né? Inusitado essa aqui, né? Então, tenta fazer os demais. Caso você queira, né, as respostas, você pede aí no comentário. E aí eu vou te dando os valores aí das outras questões para você conferir com o que você já fez, tá? Uma última observação: todo número que pode ser escrito em forma de fração, nós chamamos eles de conjunto dos números racionais, tá? Simbolizado por essa letra aqui. Galera, por hoje é isso, tá? Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Forte abraço. Até a próxima. Valeu.